As aves de rapina, como a águia ou a coruja, têm um bico forte e aguçado, o que lhes permite rasgar facilmente o alimento. As suas patas têm dedos fortes e garras compridas para capturar e imobilizar as presas. Têm ainda uma visão muito apurada, e no caso das aves de rapina noturnas, têm uma excelente audição e a capacidade de voar com o mínimo de ruído, o que lhes permite caçar à noite. As aves piscívoras, como o guarda-rios, têm geralmente bicos longos e afiados, próprios para capturar os peixes de que se alimentam. No caso da garça, para além do bico, apresenta patas compridas e finas, com dedos longos e separados, adequados à marcha em águas pouco profundas e margens arenosas. Já o pica-pau é uma ave insetívora, com um bico forte, fino e comprido para perfurar os troncos em busca de insetos. Possuem patas com 2 dedos voltados para a frente e 2 para trás, o que lhes permite fixarem-se às árvores. As aves granívoras, como o papagaio, têm geralmente um bico forte, curvo e curto, que lhes permite quebrar as sementes de que se alimentam. Têm patas com dedos opostos, que lhes permite trepar e segurar os alimentos. As aves nectívoras, como o colibri, têm um bico longo e fino para chegarem ao néctar das flores. Alimentam-se durante o voo, por isso, possuem asas curtas que batem rapidamente e patas pouco desenvolvidas. Os patos são aves com uma dieta mista. Têm um bico forte e espalmado que lhes permite capturar pequenas presas, recolher plantas aquáticas e filtrar o sedimento. Como muitas aves aquáticas, têm os dedos das patas unidos por uma membrana interdigital que lhes permite nadar. Os mamíferos apresentam diferentes adaptações morfológicas em função da sua dieta alimentar. Estas são particularmente evidentes na dentição. Os carnívoros são geralmente caçadores. Os seus maxilares são robustos e apresentam uma dentição completa, ou seja, com todos os tipos de dentes. Os incisivos são pequenos e cortantes. Os caninos são muito desenvolvidos, fortes e aguçados, para capturar e matar as presas. Os pré-molares e molares têm bordos cortantes para rasgar e cortar a carne de que se alimentam. Muitos carnívoros têm ainda um conjunto de dentes maiores, os sectórios ou carniceiros, para cortar e partir os ossos. Geralmente, os carnívoros apresentam ainda garras fortes, curvas e afiadas, uma musculatura bem desenvolvida e sentidos muito apurados, como a visão, a audição e o olfato. Nos insetívoros, todos os dentes são aguçados para conseguir perfurar o revestimento dos insetos de que se alimentam. Alguns carnívoros possuem sentidos especiais, como os golfinhos e os morcegos, que recorrem à ecolocalização para capturar as suas presas. Os herbívoros colhem o alimento do chão, de arbustos ou de árvores. Apresentam, por isso, uma dentição incompleta. Não têm os caninos, ou quando existem são muito reduzidos, porque não têm necessidade de rasgar os vegetais de que se alimentam. Têm, no entanto, incisivos longos e fortemente cortantes, por vezes apenas no maxilar inferior, como é o caso do boi. O espaço sem dentes entre os incisivos e os molares designa-se por barra ou diastema. Os pré-molares e os molares são largos e encostados e possuem pregas para melhor triturar os vegetais. No caso dos roedores, os incisivos têm a forma de bisel e são de crescimento contínuo. Os omnívoros, tal como os carnívoros, possuem dentição completa. Contudo, os seus incisivos não são tão grandes como nos herbívoros, nem os caninos tão fortes e desenvolvidos como o dos carnívoros. Os pré-molares e os molares possuem saliências arredondadas, encaixando-se uns nos outros de modo a amassarem e triturarem os alimentos. Os omnívoros têm uma dentição adaptada a uma alimentação mista, constituída por plantas e animais.
Em resumo, os mamíferos apresentam adaptações à sua dieta alimentar. Estas são evidentes na dentição. Os carnívoros têm uma dentição completa, com caninos bem desenvolvidos e premolares e molares pontiagudos e fortes. São normalmente animais fortes, com garras afiadas e sentidos muito apurados. Os herbívoros têm uma dentição incompleta. Têm um espaço, a barra, o diastema, que separa os incisivos dos premolares e molares. Os omnívoros têm uma dentição completa, sem um desenvolvimento particular dos incisivos ou caninos, adaptada por isso à sua dieta mista.